Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sua casa e a sua família. Amém? Queridos amados, hoje me veio ao coração uma palavra especial da parte de Deus para a nossa reflexão, para a nossa meditação. Então, você que está online, você que está sempre buscando uma resposta de Deus, você que está sempre querendo revelação de Deus para a sua vida, preste bem atenção nessa palavra que Deus fala contigo através dessa palavra. A palavra é de Deus, a palavra de Deus é poderosa, porque está escrito que a palavra de Deus é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então, creia e se revista do poder de Deus na sua vida. Amém? O tema da nossa reflexão de hoje é justamente sobre a aliança de Deus com Salomão. Preste bem atenção o que Deus fala para Salomão. Salomão que tirou tempo para orar a Deus pelo povo. Salomão que foi buscar a presença de Deus em prol do povo. A luta de Salomão era para ajudar o povo, era para ser justo, usando a sua sabedoria para ser justo com o povo. E ele foi pedir a direção de Deus, a bênção de Deus para o povo, né? E Deus deu a resposta para Salomão. E quando Deus deu ouvido à oração de Salomão, Deus respondeu. E desde já eu quero deixar bem claro para você que Deus ele responde à sua oração. Deus responde à nossa oração quando ela é feita de coração, quando ela é feita de fé, com coração rasgado diante do Senhor, com a humildade em primeiro lugar, se rendendo na soberania, diante da soberania do Senhor. Então veja bem, aqui no livro de 2 Crônica, capítulo 7, do versículo 11 ao 22, para a gente meditar mais profundamente, um texto meio longo, mas que vale a pena você parar para assistir, para ouvir esse vídeo, para escutar essa palavra, para ver esse vídeo e ouvir essa palavra, porque com certeza Deus vai te revelar algo novo para a tua vida. Diz assim a palavra do Senhor, né, em 2 Crônica 7, 11 ao 22, uma palavra com certeza que vai mudar a tua história, se você crer, se você abrir o coração para entender o que Deus está falando com você. Diz assim no versículo 11 em diante: Assim Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo o que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. De noite, o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: Ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter de todos os seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estão abertos. Os meus olhos estão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei este templo para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se você andar diante de mim, como fez o seu pai Davi, fazendo segundo tudo o que lhe ordenei, e guardando os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono de seu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, seu pai, dizendo: nunca lhe faltará sucessor que governe em Israel. Versículo 19. Porém, se vocês se afastarem de mim e abandonarem os meus estatutos e os meus mandamentos que eu lhes prescrevi, e se servirem outros deuses e os adorarem, então eu arrancarei da minha terra que lhes dei e lançarei para longe da minha presença este templo que santifiquei ao meu nome, e tornarei o templo em motivo de provérbio e de escárnio entre todos os povos. E todo aquele que passar por este templo, agora
tão exaltado, ficará espantado e perguntará: por que o Senhor fez isso com esta terra e este templo? E a resposta será: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Amém? Palavra de Deus para o teu coração. Queridos, veja como é sério a negligência do homem para com Deus. Deus, ele não quer destruir o seu povo. Deus não quer destruir a humanidade. Pelo contrário, ele quer que todos sejam salvos. Mas nesse caso, o Senhor, ele deu a condição para a bênção e deu a condição para a maldição. Para a bênção ele colocou: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, veja bem, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu, diz o Senhor, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, olha bem o que Deus promete, e sararei a sua terra. Amém? Se você ouvir o que Deus está falando com você, se você realmente temer a Deus, se você pretende ter vida eterna com Deus, preste bem atenção à condição que Deus está dando para você hoje. Agora preste bem atenção. O Senhor, ele garante vitória, ele garante proteção. Ele diz: os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Ou seja, o templo que Salomão construiu para o Senhor, nesse tempo, nessa época, o Senhor, ele aparecia no templo, ele ouvia toda a oração que era feita no templo que estava consagrado. O próprio Senhor consagrou esse templo e disse que ele ia ouvir toda a oração que fosse feita naquele lugar. E hoje o Senhor, ele faz como? Hoje nós somos o templo do Senhor, o templo do Espírito Santo. Então todo aquele que obedecer essa palavra, aquela que obedecer essa palavra, que fugir do pecado, se arrepender dos seus pecados, se arrepender dos seus maus caminhos, se converter verdadeiramente a Deus e andar em temor e amor a Deus, crendo com fé, tem a proteção de Deus, tem a promessa de Deus, tem as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Isso é uma condição para ser abençoado e ter comunhão com Deus e ser abençoado por Deus. Agora ele também tem uma condição. Porém, se vocês se afastarem de mim, diz o Senhor, e abandonarem os meus estatutos e os meus mandamentos, que eu lhes prescrevi, e os servirem outros deuses e os adorarem. Veja bem o que o Senhor diz para aqueles e aquelas que negam a Cristo, que desistem da fé, que procuram outros deuses ao invés de procurar o único Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Aqueles que acham que Deus falhou, que Deus errou, que Deus não existe e procuram outros deuses. Aqueles que se converteram e se arrependeram e voltaram para o mundo, para o pecado. Veja a condição que Deus está dando a essa situação. Aqueles que têm essa atitude. Porém, se vocês se afastarem de mim e abandonarem os meus estatutos, diz o Senhor, e os meus mandamentos, que eu lhes prescrevi, e servirem outros deuses, preste bem atenção, se servirem outros deuses, deuses com D minúsculo, porque o Deus verdadeiro é com D maiúsculo, e os adorarem, então os arrancarei da minha terra que lhes dei. Você está entendendo? E lançarei para longe da minha presença. Este templo que santifiquei ao meu nome, veja bem, ele vai se tirar da sua presença aqueles e aquelas que se tornarão abomináveis a Deus, adorando outros deuses, adorando ídolos, imagens, outros deuses, no geral. Se rebelar contra Deus e adorar outros deuses, não confiar mais em Deus e procurar ajuda em outros deuses, isso é abominável para Deus. Veja, ele diz: e tornarei o templo em motivo de provérbio e de escárnio entre todos os povos. Você que tomou posse, uma vez você conheceu Jesus e desistiu, e voltou à prática mundana, pecadora, voltou a adorar outros deuses, a buscar outros deuses, é isso que vai acontecer com você. Você vai servir de escárnio, de chacota, de vergonha.
porque ele diz: e todo aquele que passar por este tempo, agora é tão exaltado, ficará espantado e perguntará. Todos aqueles que viram você abençoado, abençoada, louvando a Deus, glorificando a Deus, dando testemunho, e depois ver você abandonando essa fé que você um dia disse que acreditava, tomou posse, se converteu e desistiu, né? Não perseverou, porque o Senhor fez. Vão perguntar, olha, vão ficar se perguntando, né? Por que o Senhor fez isso com esta terra e com este tempo? Hoje muita gente pergunta, por que Deus fez isso? Por que Deus deixou isso acontecer? Por que Deus está deixando isso acontecer? Será que Deus não sabe o que está fazendo? Será que Deus deixou de ser justo? É claro que não. Tudo que tem acontecido, que está acontecendo e que vai acontecer é consequência do pecado do homem, da rebeldia do homem, da cegueira espiritual do homem, que não quer a verdade, prefere a mentira, o engano, prefere o que é fácil, de qualquer jeito, não quer saber se está pecando, se Deus se agrada ou não, se é abominável a Deus ou não, quer saber se dá bem naqueles momentos. E a consequência é triste. É triste. Então a resposta que quando perguntam isso, por que o Senhor fez isso ou fez aquilo, com essa pessoa, com esse templo como está aqui, como nós somos o templo do Espírito Santo, veja a resposta: porque deixaram o Senhor. Quantas pessoas não têm deixado o Senhor e estão procurando outros deuses?